Fala pessoal, beleza? Eu sou o professor Jefferson Comin e hoje nós vamos falar sobre carboidratos, tá? Antes de mais nada, bem-vindos a mais uma aula de pura alegria, diversão e entretenimento. Esqueci de falar isso. Eu não vou regravar pela 20ª vez. Tá bom. Bom, nós já falamos sobre monossacarídeos, falamos sobre oligosacarídeos e agora a gente vai falar sobre os polissacarídeos, beleza? Antes de continuar, não esquece de se inscrever e já deixa o seu joinha aí para ajudar o tio, tá? Se você não tiver curtido a aula até o final, você vai lá e tira ele depois, beleza? Então vamos nessa. Nós já falamos sobre monossacarídeos. Eu mostrei para vocês lá a glicose, frutose e a galactose, por exemplo. Depois nós falamos sobre os oligosacarídeos, mais precisamente sobre os disacarídeos. Eu optei em falar bastante, tipo 10 minutos, sobre os disacarídeos. E agora a gente vai falar sobre os polissacarídeos, tá? Quem são eles, para onde eles vão, de onde eles vêm e coisas do tipo. Bom, se tratando dos polissacarídeos, nós podemos classificar como um polissacarídeo um polímero de açúcar, obviamente, porque é sacarídeo, lembra? Sacarídeo veio do grego, que significa doce, né? Então, é um polímero de açúcar composto por 3 a milhares de unidades monoméricas. Ou seja, eu posso pegar 3 glicoses, já posso considerar ele como um polissacarídeo. Ou então milhares de moléculas, também posso considerar ele como um polissacarídeo. Tá? Então pego uma glicose, coloco uma do lado da outra, assim por diante. Até milhares eu vou considerar um polissacarídeo. Tá? Então vai ser uma molécula muito grande, essa que a gente está falando. E aí, os polissacarídeos eles podem ser divididos em dois grandes grupos. Tá? A gente pode ter os polissacarídeos de origem animal e os polissacarídeos de origem vegetal. Tá? Eu vou falar primeiro sobre os polissacarídeos de origem vegetal. Tá? E aí é muito fácil, né? Polissacarídeo de origem vegetal, você, estudante da área da saúde, provavelmente da nutrição, ou então até mesmo da educação física e afins, você já deve ter ouvido falar de amido, né? E o amido vai ser o polissacarídeo aí de origem vegetal, que a gente fala bastante, tá? O amido é bem comum você encontrar amido na sua alimentação, então, sei lá, massas, pães, cereais, amido de milho, você encontra Não me diga. bastante desse tipo de nutriente, dessa molécula na sua alimentação, tá? E o amido é composto basicamente lá por dois tipos distintos de polissacarídeo de origem vegetal, tá? O primeiro que a gente pode falar é a amilose, tá? E o segundo é a amilopectina. Então anota aí. O amido ele pode ser constituído por amilose e amilopectina, tá? Qual que é a característica da amilose? A amilose ela é um polissacarídeo. Legal, obrigado. A amilose ela é um polímero, um polissacarídeo formado por várias moléculas de glicose. E essas moléculas de glicose elas acabam interagindo, se ligando, fazendo uma ligação alfa-1,4. Então você vai ter que recordar das aulas que eu já passei para vocês. Vocês lembram que você tinha a glicose, ela poderia ser a número alfa ou beta. Nesse caso ela vai ter que ser a número alfa, ou seja, a hidroxila ela tem que estar voltada para baixo, tá? O que significa 1,4? Significa que eu vou ligar o carbono 1 de uma molécula de glicose no carbono 4 de outra molécula de glicose, tá? Ah, agora eu entendi. E aí quando nós observamos essa molécula, essa amilose, nós vamos ter lá uma estrutura linear, tá? Sem pontos de ramificação, e essa molécula ela vai adquirir um formato helicoidal, tá? Eu vou colocar uma foto aí para vocês. Então observa aí, eu tenho uma glicose interagindo com a outra, com a outra, com a outra, com a outra, assim por diante, sempre fazendo a ligação alfa 1,4. O que significa isso? Significa que eu tenho a número alfa, e aí eu tenho a ligação do carbono 1 de uma molécula no carbono 4 de outra molécula, tá? E aí ela acaba adquirindo esse formato helicoidal. Olha como ela faz como se fosse uma molinha, tudo bem? Esse é o caso da amilose, tá? E aí, se tratando da amilopectina, nós vamos ter uma molécula que ela já apresenta pontos de ramificação, tá? O que acontece? Quando nós observamos a amilopectina, nós temos a glicose interagindo com várias moléculas de glicose, obviamente, tá? São as unidades monoméricas, vão ser essas glicoses. Só que essa molécula ela vai ter vários pontos de ramificação.
uma a cada 24, 30 moléculas de glicose. Calma que eu vou explicar melhor para vocês. Imagina uma rede de pesca, uma rede dessas de varanda, tá? No caso da amilopectina, ela vai assumir um formato semelhante. Por quê? Nós vamos ter lá estruturas que a gente pode falar que elas vão estar na linha do horizonte, fazendo ligações alfa 1,4, igual que eu acabei de falar para vocês, tá? A cada 24 a 30 ligações alfa 1,4, nós vamos encontrar pontos de ramificação, tá? O que seria esse ponto de ramificação? É uma glicose que ela vai estar ligada a outra glicose no sentido vertical da coisa, tá? Por isso que eu pedi para que você imaginasse uma rede. E essa ligação, no sentido vertical, nós vamos ter uma ligação alfa 1,6, ou seja, uma molécula de glicose tem um número alfa, obviamente, ligando o carbono 1 dela no carbono 6 de outra molécula. E aí a gente consegue formar então esses pontos de ramificação. Então, mais uma vez, para você que não entendeu, imagina que você tem uma estrutura linear na linha do horizonte, tá? E várias moléculas de glicose, elas estão lá posicionadas na posição alfa 1,4, tá? Carbono 1 de uma molécula se ligando no carbono 4 de outra molécula. Só que existem pontos de ramificação. Esses pontos de ramificação eles vão ocorrer um ponto de ramificação a cada mais ou menos 24 a 30 moléculas de glicose fazendo essa ligação alfa 1,4. O que seria esse ponto de ramificação? Seria justamente quando essas moléculas elas começam a fazer uma estrutura que vai no sentido vertical, tá? Então eu vou ter uma molécula de glicose fazer uma ligação alfa 1,6. O que significa isso? Que eu tenho o carbono 1 de uma molécula se ligando ao carbono 6 de outra molécula de glicose, tá? Dá uma olhada aí na imagem que eu vou colocar para vocês. Bom, pessoal, aqui então vocês conseguem visualizar a tal da amilopectina. Então nós temos lá moléculas de glicose fazendo ligação alfa 1,4, certo? Carbono 1 de uma molécula se ligando ao carbono 4 de outra molécula. Imagina que você pode ter de 24 a 30 dessas moléculas aqui, tá? E aí, a cada 24 ou 30 dessas moléculas, você vai encontrar um ponto de ramificação. O que seria esse ponto de ramificação? Seria justamente essa molécula fazendo uma ligação alfa 1,6. Então tem uma molécula de glicose se ligando à molécula de glicose que está abaixo dela, do carbono 1 até o carbono 6. Isso que seria o ponto de ramificação. E aí a gente fala que, então que a amilopectina ela vai ter esses pontos de ramificação diferente da amilose. Beleza? E aí provavelmente você já deve ter ouvido falar no termo carboidrato complexo, né? O carboidrato complexo justamente vai fazer referência a esses polissacarídeos, tá? De maneira que a gente tem diferença, por exemplo, se pegar um alimento que tem mais amilose ou amilopectina, tá? No caso dos carboidratos que tem mais amilose, esse tipo de carboidrato ele vai ser digerido, vai ser hidrolisado de uma maneira mais lenta. Já os que possuem amilopectina, isso vai acontecer de uma maneira muito mais rápida, eles vão ser hidrolisados de uma maneira muito mais acelerada. Beleza? E aí, pessoal, você que está assistindo essa videoaula, provavelmente você é aluno de nutrição, aluno de educação física, aluno da área da saúde, alguma coisa do tipo, ou já é formado e quer dar uma recordada no que você viu. O que acontece? Nós temos as fibras, tá? As fibras são um tipo de polissacarídeo mais abundante aí na Terra, tá? Sei lá, você come casca de árvore, você encontra fibra. Tipo, você tem fibra de uma maneira muito abundante no meio ambiente. Essas fibras elas podem ser divididas basicamente em dois tipos, tá? Lembrando que é isso, eu tô falando de fibra, eu tô falando principalmente de celulose, tá? Então essas fibras as fibras de maneira geral, elas podem ser divididas em dois tipos. Nós podemos ter fibras solúveis e fibras insolúveis, tá? Então de novo, nós podemos ter fibras solúveis e fibras insolúveis. O consumo diário de fibras totais ele gira em torno de 20 a 40 gramas por dia, dependendo da sua idade, da sua faixa etária, gênero, enfim, da sua rotina e coisas do tipo. Mas, de maneira geral, a gente pode considerar um consumo de 20 a 40 gramas diários, tá? Se a gente for ver uma média populacional, a gente tem aí a população consumindo por volta de 12, 15 gramas, o que é um fator bastante preocupante, tá? E voltando, se tratando das fibras solúveis e insolúveis, solúvel, o que você entende por solúvel? Não, mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Bom, sim, mas primeiro me responda essa pergunta. Mas essa é muito fácil. Faz outra mais difícil. Está bem, mas primeiro me responda essa, Chaves.
Essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Bom, sim, mas primeiro me responda essa pergunta. Mas essa é muito fácil. Faz outra mais difícil. Está bem, mas primeiro me responda essa, Chaves. Fibra solúvel significa que ela é solúvel em água, tá? E aí, na verdade, essas fibras solúveis, do ponto de vista fisiológico de manutenção da sua saúde, a gente sabe que essas fibras solúveis elas têm um grau de efetividade em diminuir o LDL colesterol, tá? E aí, qual tipo de alimento que eu vou encontrar essas fibras solúveis? Principalmente eu vou encontrar lá em feijões, arroz integral, cenoura, frutas, eu vou encontrar esse tipo de fibra, tá? E a fibra insolúvel, o que você entende por fibra insolúvel? Não, mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Bom, fibra insolúvel, obviamente, é insolúvel em água, tá? E na verdade, as fibras insolúveis elas não têm uma grande efetividade, não tem, assim, não exerce grande importância na redução de colesterol dessa pessoa. Mas a gente sabe que as fibras insolúveis nós vamos encontrar, por exemplo, em farelos, tá? Farelo de trigo é um belo exemplo de onde você vai encontrar esse tipo de fibra alimentar, tá? Eu tinha dito para vocês cerca de 20 a 40 gramas, obviamente depende de quem é você para consumir essa quantidade de fibra, mas tem uma proporção, tá, de 3 para 1 da qual você tem que consumir. Então nós temos lá fibras insolúveis, 3 de fibras insolúveis para apenas 1 de fibra solúvel, tá? E aí dá uma observada aí no que eu vou colocar na tela para vocês. Essa é uma tabela que eu peguei, tá? E aí vocês conseguem encontrar o alimento, o tamanho da porção, tá, desse alimento que a gente está mensurando, quanto que vai ter de fibra total e aí a divisão entre fibra solúvel e insolúvel. Uma peculiaridade que eu queria estar falando com vocês que muitos devem ter pensado, o Jefferson usou como exemplo fibra solúvel feijão, tá? Feijões aí, fibras solúveis. De fato, os feijões eles têm mais fibras insolúveis, mas eles também têm uma boa quantidade aí de fibras solúveis, tá? Então, se você pegar feijões, uma porção de meia xícara, você vai ter aí uma quantidade total de 4,5 gramas de fibras, das quais 0,5 são de fibras solúveis e os outros 4 de fibras insolúveis. Eu vou deixar essa tabelinha aí para vocês, tá? Para vocês compararem aí, darem uma olhada. Lembrando que todas as referências eu coloco na descrição do nosso vídeo. Bom, e aí ficou faltando eu falar dos polissacarídeos de origem animal, né? E aí quais vão ser os polissacarídeos de origem animal? Vai ser o glicogênio, tá? E nós conseguimos estocar glicogênio em 2 tecidos distintos. A gente tem glicogênio no músculo estriado esquelético, tá? O seu muque aí, você vai ter glicogênio, e também no seu fígado. Ok? Que você maltrata no final de semana quando você toma umas manguaça aí, tá? Se soprar o bafômetro. Então você vai ter glicogênio nesses 2 tecidos. Você tem o glicogênio hepático, do fígado, e também o glicogênio muscular, que é o do músculo estriado esquelético, tá? E aí eu pergunto para vocês, onde você acha que você vai ter mais glicogênio? Perfeito, você que respondeu que você vai ter mais glicogênio lá no músculo, tá? Pensa, o que você tem mais? Tem mais músculo ou tem mais fígado, tá? Se a gente for ver onde você tem a maior concentração de glicogênio, eu concordo com você que respondeu fígado. Só que a gente vai ver que a maior quantidade de glicogênio está distribuída nos nossos músculos. Afinal de contas, músculos nós temos vários, né? E fígado você tem só um, tá? Então assim, a maior quantidade de glicogênio vai estar distribuída nos músculos. Ao passo que a maior concentração de glicogênio vai estar só no fígado, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar um indivíduo que tem uma dieta normocalórica e normoglicídica de 80 quilos, meia idade, gênero masculino, provavelmente esse indivíduo vai ter cerca de 500 gramas de glicogênio no corpo dele, dos quais 100 gramas vão estar lá no fígado, tá? Ou, sei lá, 97 gramas vão estar lá no fígado, alguma coisa do tipo, e o restante vai estar distribuído nos músculos, tá? A gente não vai falar muito sobre isso, mas a gente tem uma via metabólica chamada glicogênese, que é quando que é a via metabólica responsável pela síntese desse glicogênio, tá? E a glicogenólise é a quebra desse glicogênio.
Uma coisa muito importante a saber é que o músculo ele armazena essa glicose na forma de glicogênio e ele utiliza só para ele, tá? Ao passo que o fígado não. O fígado armazena esse glicogênio e aí esse glicogênio hepático ele vai ser um dos responsáveis pela manutenção da glicemia. Ou seja, o glicogênio hepático ele vai fornecer glicose para os demais tecidos, inclusive para o músculo, tá? E o que seria esse tal desse glicogênio? Na verdade, se tratando de glicogênio, a gente vai ter um polissacarídeo, tá? E vai ser altamente ramificado. Esse polissacarídeo, como que a gente faz para sintetizar esse polissacarídeo? A gente fala que você tem resíduos de glicogênio e você vai somando lá as moléculas de glicose, você consegue sintetizar esse polissacarídeo. E aí vocês lembram que eu falei lá de ponto de ramificação e coisa do tipo? O glicogênio vai ter vários pontos de ramificação. Bom, se antes nós tínhamos lá de 24 a 30 moléculas de pontos de ramificação, por exemplo, agora a gente vai ter um ponto de ramificação a cada 8 a 12 moléculas. Então imagina lá, você tem no glicogênio, você tem lá várias moléculas de glicose fazendo ligação alfa 1,4 e a cada 8 a 12 moléculas fazendo ligação alfa 1,4 eu vou ter um ponto de ramificação fazendo uma ligação alfa 1,6. Então assim, o glicogênio vai ser altamente ramificado, tá? A gente vai falar hoje sobre a parte metabólica da coisa, a gente vai deixar mais pra frente, tá? Porque hoje que eu quero que vocês tenham em mente só essa parte estrutural para embasar vocês para as próximas aulas. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar aí de se inscrever, tá? Deixa seu joinha ou então um comentário com sua dúvida. Também me segue lá no Instagram. Beleza? Um grande abraço e até mais.